Acho que eu nunca tive uma ressaca literária tão grande quanto a que eu estive agora. Porque eu tô chocada que desde o vlog de leitura que eu fiz, o meu primeiro vlog, eu não consegui ler mais nada. Mesmo que eu quisesse, mesmo que eu tentasse ler até obras que eu tava mais afim no momento, eu não estava conseguindo ler. E eu estou pasma do quanto tempo que eu fiquei com a ressaca literária. Então, gente, é isso mesmo. Eu tive uma ressaca literária e daquelas bem chatinhas, sabe? Então, mas finalmente consegui voltar, tá? Eu tô voltando aos poucos, eu tô conseguindo ler. Não do mesmo jeito como eu conseguia ler, mas o importante é ler, né? Então, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like pra tá ajudando a gente aí. E bora pro vídeo, né? Então, como eu comentei no vlog literário passado, eu tava lendo Iona, né? A Princesa do Alvorecer. E eu tinha parado onde eu parei. A última leitura, né? Que foi quando o rio secou, né? A parte que o rio secou. Confesso que eu tive que dar uma conferida lá no meu vídeo, né, no vlog, pra lembrar mais ou menos o que tinha acontecido. Também que eu já tinha uma base do que tava havendo, né. Daí eu só vi pra poder recapitular, assim, os acontecimentos do volume. E eu também coloquei a minha leitura em dia de It the Witch. E até agora eu tô impressionada que nenhuma editora anunciou esse mangá, porque eu tô impressionada com a história, eu tô gostando muito. O traço é muito bonito, gente. Cara, é muito lindo o traço desse mangá. A história é muito boa. Confesso que no começo demorou pra engatar a leitura. Desculpa o quero-quero, porque essa época do ano enche de quero-quero nos telhados aqui. Não só da minha casa, mas dos vizinhos, então eles são um pouquinho barulhentos, tá? Mas então, como eu tava comentando, eu tava botando a minha leitura em dia de It the Witch. E eu acho que até onde eu tinha comentado com vocês, eu tinha falado sobre a cidade que eles tinham chegado, né? Que tinha o Gokuraku. Até agora eu não consegui pegar o nome dele direitinho. Mas ele é o príncipe desse reino, dessa cidade, né? E aí essa cidade... Ai... Porque eu vou falar bem por cima que eu não lembro muito bem dos acontecimentos, tudo certinho. Mas essa cidade, ela tá com um probleminha lá. Ô querido, mas você tá gostando de gritar, né? Tá, voltando. Essa cidade, o povo é muito feliz. O povo é muito alegre, sabe? Tá muito alegre. É muita felicidade. Tá muito estranho, assim, a alegria que esse povo tá. E daí parece que lá tem uma magia que o It tem que aprender. Só que o problema dessa magia é que ela não pode ser aprendida. Não podem tocar nela, fazer algum mal pra essa magia, porque senão a pessoa vai ser condenada, né? Ela vai ter a punição dela. E aí é um pouco difícil de aprender essa magia por causa dessa questão. E aí tem a outra questão, né, que esse príncipe, ele, como eu tinha comentado no outro vlog, ele tava com umas atitudes aí meio suspeita, meio esquisita, né, que eu ficava assim, meu Deus do céu, esse cara é maluco. Mas a questão dele é que ele tava tentando, como eu falei pra vocês, nesse mangá, os homens, né, eles não têm a capacidade de aprender a magia, só as mulheres. E aí ele tava tentando de achar um jeito, fez até modificação no corpo dele pra ele conseguir dar um jeito de conseguir as magias e poder usar elas pra salvar a cidade dele, né, o reino deles. Porque eles estavam sendo meio que prisioneiros dessa magia, mas sem saber. Porque essa magia, a verdadeira magia que tava, né, porque era uma magia, assim, de disfarce pra enganar as pessoas, mas a verdadeira, ela queria causar um mal pra essas pessoas. Ela tava... O que era a ideia deles ali? O que eles tinham como visão, né? Como eles viam essa magia? O povo, era um lugar que aconteceu muita coisa ruim lá. E aí a filha, eu acho que a princesa, né, a irmã do príncipe,
ela encontrou essa magia, ela tava muito triste, não lembro muito bem o que era o caso, mas ela tava triste. E essa magia apareceu pra ela e pediu pra abraçar ela e que a tristeza dela ia embora. E a partir disso, ela foi apresentando para as outras pessoas, as pessoas foram lá e ela acabou sendo um objeto de endeusar, né? De ser algo assim, de ser endeusado. E aí, essa magia, ela, em teoria, ela sugava a tristeza das pessoas e as pessoas ficavam felizes, se sentiam bem novamente. Mas a verdadeira magia que estava por trás, a escondida, ela estava sugando toda essa felicidade para que quando ela tivesse uma grande quantidade dessa magia, ela ia devolver para todo mundo de uma forma muito maior, porque quando ela devolve essa tristeza, esse peso, a culpa, a tristeza e tudo mais, acaba vindo bem mais forte de como era para a pessoa. E aí ela queria fazer isso para fazer o caos, as pessoas, né, ir pro outro lado de tanta tristeza ou acabarem se machucando por causa desse sentimento ruim e de culpa e tudo mais, sabe? Ela queria causar, sabe? Fazer um grande apocalipse com isso. Aí eles conseguem resolver, conseguem aprender essa magia e tudo se resolve. O príncipe acaba entrando pro grupo do It, né? Pra ajudar ele a combater a magia antimundo, né? Que acabou aparecendo ali. E o It, quando ele volta, né, a magia da profecia acaba tendo uma visão, né, que ele seria o herói que ia salvar, que ia acontecer, que ia acabar com a magia antimundo. Só que ao mesmo tempo, eu não lembro, alguma coisa ruim ia acontecer com ele, eu acho que ele ia morrer por causa disso. Para que essa profecia se cumpra, o It, ele tem que aprender outras magias e tal, tudo que foi aparecendo lá que a magia da profecia acaba prevendo, né, tendo a visão, ele tem que fazer, né, tem que fazer as coisinhas dele lá, ele tem as magias para aprender. Nisso, a mestra do It, ela faz um tratado com ele, né, de que ela não quer que o It vá de Vasco, né, então ela faz um tratado de... eu não lembro bem como que é, mas é um momento bem fofinho, porque eles acabam virando uma família, né, tipo, ela acaba pegando ele como filho, então é bem bonitinho esses momentos assim, sabe? E aí é um tratado que se ela vai proteger o It, né, e se ele for de Vasco, ela também vai, então, tipo, é bem complicado isso, mas é tudo pra tentar não cumprir a última parte, né, que traz esse mal pro It. É até bonitinho, eu quase chorei nessa parte porque é muito fofo. Agora, onde eu parei foi a parte onde tiveram as apresentações dele, né, pra mostrar ele, apresentar ele ao mundo das bruxas, né, como o It, né, o bruxo. E aí conta um pouco do passado da menininha de cabelo verde, que eu não lembro o nome dela também. Mas mostra um pouco do passado dela, que ela tinha com a irmã mais velha dela. A irmã dela sempre foi a melhor, sempre foi a mais, e ela sempre ficava pra trás. E daí teve um acidente que elas tiveram quando criança, que a menininha, né, a mais nova, tentou mostrar a magia pra irmã mais velha e acabou machucando ela, e com isso ela acabou se sentindo culpada. Então tudo que a irmã pede, ela não nega, sabe? Ela só aceita e é isso, pisa em mim e é isso. E a outra irmã se aproveita disso, né? Que dá um pouco de raiva. Mas tem um momento lá que acontece com elas e a irmã mais nova acaba conseguindo dizer não e falando não, isso aí eu mereci e eu quero fazer isso e eu vou fazer isso. É bem legal esse momento. Nos capítulos que eu li foi que o It tava pra ir num navio lá, um lugar que ele tem que aprender uma magia lá. A intenção era pra aprender a magia do tempo, né, que tem ela manipula o tempo. Só que como essa magia ela não é anti-humanos, né, ela não tem intenção de trazer nenhum ferimento aos humanos, o It acaba falando assim, né, não tem razão, não tem porquê
eu tentar te aprender se você não traz nenhuma ameaça à humanidade. Se trouxesse, né, eu teria que lutar com você e aprender com você. Aí fica de boa. Essa magia também da manipulação do tempo acabou gerando um filho com uma humana, né? Um clima meio pesado, porque a magia de profecia, ela vai junto com o It, né? E ela acaba falando umas coisas bem pesadas, de tipo assim, vocês têm certeza que querem ter esse filho? Porque esse filho vai ser mal visto pela sociedade, vai ser, sabe? Ela fala umas coisas bem pra ir pra baixo, sabe? Acaba tendo uma briga ali, só que acabam se resolvendo. E aí essa magia tem esse filho, né, que a humana tá gerando dentro da barriga dela. E aí, gente, são um casal bem fofinho, eu achei bem fofinho, na verdade, eu espero que tudo fique bem com eles. Só que daí tem a outra questão com a outra magia que mora no mesmo lugar, né, porque é um mar, né, eu sempre esqueço o nome dos lugares, gente, eu me desculpo. Mas é um lugar lá onde é num oceano, né? E daí essa magia da manipulação do tempo mora num navio abandonado lá. E aí tem essa outra magia, que é a magia... Ai, gente, eu não lembro o nome da magia. Mas é uma magia de um povo lá. E daí ele é uma magia que é bem agressiva. Ela destrói todos que é navio que chega perto lá. Então, tipo, ela é nível igual da Elsa lá, sabe? Do cavalinho lá, só que essa aqui é do mal mesmo. Ela quer machucar, ela quer fazer as coisas mesmo. Ela tem a intenção de fazer isso, sabe? Ela é bem do mal. E aí o It, ele quer aprender essa magia, porque uma hora onde eles estão lá conversando com a magia da manipulação do tempo, essa magia chega lá. Acaba falando sobre os boatos dessa magia da manipulação do tempo, que, né, é a questão dele ter um filho, que tá gerando um filho com uma humana, e que esse filho tá sugando a magia dele, que tá deixando ele fraco. Aí começa essas cobranças, a desconfiança aqui, o povo começa a querer fazer uns ataques loucos lá, e o It falou assim, você vai ser o meu oponente, porque você tá com intenções assassinas, de machucar alguém, então você é o meu oponente. Então eles acabam tendo uma batalha lá, muito louca, mas é muito legal, cara. As lutas nesse mangá eu adoro, assim, porque é muito, muito, muito legal. Os traços, muito legal. A mestra do It, cara do céu, quando ela vai batalhar é muito massa, porque, nossa, é muito legal, cara. É muito foda. Eu espero que tenha logo anime e espero que publiquem logo aqui, porque eu tô muito ansiosa pra ter esse mangá em mãos, mas é muito complicado porque ninguém ainda anunciou. Então tá, nesse momento eu parei, nesse momento dessa batalha, que o It, ele acaba tendo uma dificuldade, ele não consegue derrotar essa magia, porque como é que é? A aprovação dela é fazer ela ir de Vasco, né? E aí com isso aprende essa magia. Só que o problema é difícil de fazer ela, né? Então ela sempre volta à vida. E aí, uma hora lá, quando durante a batalha lá, o It acaba ficando desacordado, acaba pedindo ajuda, né? Fazendo um trato, na verdade, um negocinho ali com a magia que ele aprendeu lá, a primeira magia que ele aprendeu, que é a do Rei das Magias, que é que ele fizesse um acordo lá, você vai me ajudar, você vai mostrar um pouco do seu poder, o seu verdadeiro poder, por 5 minutos, tá? E você não vai machucar a turma ali, meus amigos, e você tem 5 minutos pra derrotar aquela magia lá. O Aurora é praticamente Sukuna. Ele é meio assim, sabe? Meio louco, porque daí ele acaba despertando, né? Ele acaba tomando o corpo do It e acaba realmente conseguindo derrotar a magia do povo, deixando ele em forma até celular. Só que ele acaba querendo ficar um pouco ousadinho, como o Sukuna é também. E daí o It falou assim, ó, pode voltar, já acabou o teu tempo, pode parar. E aí nisso eles acabaram, o It acaba ficando desacordado de novo. E por enquanto, até onde eu li, a magia do povo, né? Eu chamo do povo porque eu esqueci o nome dessa magia. Ela tem o risco de voltar ainda. Então eles não saíram do local lá. Então, tipo, não foi aprendida essa magia ainda. Tudo vai se resolver quando aprenderem essa magia. Então, onde eu li, essa magia não voltou
há riscos, então a turma lá, o grupo do It, enquanto ele descansa, estão planejando algo pra conseguir derrotar essa magia, né? Poder pensar em algo pra quando essa magia voltar, eles conseguirem conter ela e o It finalmente conseguir aprender ela. Então eu parei mais ou menos aí. Teve uma outra questão da magia da profecia, que aconteceu que a magia antimundo mandou um servo, né, pra mandar um aviso pra ela que ela parasse de fazer essas visões do It, né, sobre como ele vai derrotar e, sabe, ela parar de ter essas visões que vai ser mais benéfico pras bruxas do que pra ele. Então ele dá meio que uma ameaça pra ela, assim. E aí a magia da profecia tá meio que assim, porque se ela não seguir o que a magia antimundo tá pedindo, que a magia antimundo disse que vai fazer um mal pra pessoa que ela tá usando como receptáculo, que é uma menininha lá. Ela se importa com essa pessoa e ela não quer que nenhum mal aconteça com ela. E essa magia antimundo está ameaçando essa pessoa, né, a fazer um mal pra ela. Então ela tá tipo assim, o que eu faço, né? Então é por isso que ela foi com esse grupo do It, né, pra tentar ver essa magia que ele precisa aprender, pra ver o que acontecer ali vai ser a resposta da escolha que ela vai fazer, se ela vai ficar pro lado das bruxas ou ela vai ficar pro lado da magia do antimundo, entendeu? Então ela tá com medo disso, ela tem essa conversa com a menina que ela acabou ofendendo, né, que tá grávida da magia da manipulação do tempo. Elas acabam tendo uma conversa ali, ela acaba se apegando com a menina ali, porque ela mostrou que ela não que ela não vê nenhum mal, sabe? Ela não é aquela pessoa preconceituosa com as magias. Ela quer que a magia e os humanos tenham uma coexistência, sabe? Possam viver juntos, sabe? Não quer essa coisa de briga, intriga. E ela quer que a magia, né? A magia que ela se apaixonou, ela seja feliz. Porque ela sabe que ela não vai poder viver por bastante tempo. Então ela queria gerar um filho para que essa magia que ela se apaixonou não ficasse sozinha. Então, tipo, é bem bonitinho ali. E a magia da profecia acaba se apegando, né? E ao tocar na barriga da grávida, ela acaba tendo uma visão. Uma visão bem triste, na verdade, que quando a magia do povo voltasse, algo ruim ia acontecer com essa mulher. E aí o que mostra é que um objeto, né, igual um palito de dente, iria cair na barriga dela. E ela ia acabar indo de Vasco por causa disso. Então ela fica preocupada, não conta pra mulher, mas ela vai lá e fala, ela quer participar, né, pra saber qual que vai ser o plano. Porque até o momento ela tava, tipo, sabe, em cima do muro. Ela não fazia muita questão de participar de reunião, nem nada. E a partir que ela viu esse momento, essa visão, ela foi lá correndo e quis participar pela primeira vez. Ela quis participar da reunião. Então, tipo, achei bem bonitinho. Então, essa é até onde eu li, né? Eu preciso tentar achar os outros capítulos, porque eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. E junto, eu terminei de ler o primeiro volume de Yona. Eu tinha parado na segunda parte do mangá, porque esse aqui é 2 em 1, é 2 volumes em 1, então eu tinha começado a segunda parte. E aonde eu parei foi quando o rio secou, né? Quando eles notaram que o rio havia secado. E o rio secou porque a tribo do fogo tinha bloqueado. Tava impedindo da água ir pra vila pra eles poderem usar. Até lá, tudo bem, tipo, deu um pouco de desespero, mas eles falaram assim, é só a gente comprar dos comerciantes. Mas, quem estava lá junto com a tribo do fogo, impedindo lá o rio, era o filho do general do fogo. E, gente, ele é um moleque muito merdeiro. Porque a ordem do castelo lá e da turma e do general, né, do pai dele, era pra simplesmente só bloquear o rio. Por quê? Porque assim, bloqueando,
Porque como o senhorzinho lá, o General do Vento, ou até então o antigo general, né? Porque atualmente é o Rock. Mas como aconteceu aquela questão com o Rock lá, o General do Vento, o antigo, né? Teve que ir lá no castelo. E daí ele acabou se recusando a aceitar o Suon como o rei, né? O novo rei do lugar lá, que eu esqueci. Do reino de Coca. De Coca, eu acho que é do reino de Coca. E aí ele se recusou. Então o povo foi lá, mandou a tribo do fogo bloquear o rio lá. Pra dar aquela coisa assim, você vai aceitar querendo ou não. Você vai aceitar por livre e espontânea pressão. Tá, era só isso. Simples, né? Só que o filho da tribo do fogo, ele é gamado na princesa Iona. E, meu Deus, cara, que moleque merdeiro. Ele acaba decidindo fazer o exército, né, do fogo que tava com ele, atacar os comerciantes. E com isso, deu uma cagada. Porque o irmãozinho do Hawk começa a passar mal, porque ele tem problema respiratório. E ele estava sem remédio. E aí eles foram perceber que os comerciantes foram todos atacados e foram tomadas as coisas deles. E aí sim começou a bater o desespero. Só que era uma medida drástica que não foi permitida pelo General do Fogo ou pelo reino lá. Era só para ter bloqueado o rio. Com isso, por sorte, um dos membros ali da tribo do vento soube, né, de um cara, como é que fala? Curandeiro. Sabiam onde tinha um curandeiro que tinha esse remédio que ia conseguir ajudar o irmão. Então, tipo, dá um pequeno desespero ali, mas o Hawk lembra assim, gente, calma. Vamos respirar, pensar em algo, porque com desespero não dá pra se resolver nada. E aí, por sorte, eles conseguem ajudar os comerciantes, né? Porque os comerciantes acabam ficando muito feridos e a Vila do Vento cuida deles. O membro lá da tribo do vento consegue encontrar o remédio, então o irmão consegue ficar melhor, então acaba dando tudo certo. Só que o Hawk, ele acaba decidindo deixar o seu nome Son, né, e acaba deixando o seu título de general e acaba indo embora. A ideia dele é ir embora da vila e deixar a Iona em segurança nessa vila. Mas creio eu que não ia funcionar muito bem, porque eu acho que uma hora ou outra iam perceber que a Iona tava nessa vila. E aí ele acaba se despedindo das pessoas, conta o plano pro senhorzinho lá. O senhorzinho não aceita muito, mas acaba... Já que é o general que tá pedindo, né, vou ter que aceitar. Evelise do futuro aqui. Eu esqueci de mencionar também que o plano do Hawk não era só somente deixar o nome Son, por causa que era o nome que ele pegou, porque o general, né, o senhorzinho lá, era um general, então ele deu esse nome pro Son, meio que adotou ele, né. E aí ele era além disso, né, de deixar de ser um Son e ir embora da vila, mas também pro senhorzinho aceitar o Suon como o novo rei, porque assim eles teriam paz. Então era só esse detalhe que eu tinha esquecido de falar pra vocês, tá? Até então. Aí a Iona, ela acaba vendo toda essa situação que aconteceu, né? Sobre ataque com os comerciantes, sobre o irmãozinho do Hawk, sobre todas as pessoas que, tipo, na cabeça dela, ela pensa assim que todas as pessoas estão sofrendo por causa dela tá ali, sabe? Ela vê assim que, tipo, essas pessoas não vão ter sossego até eu não sair daqui. Entendeu? Ela não quer trazer esse mal para as pessoas, porque essa vila foi muito boa com ela. Acolheu ela, tratou, alimentou ela, cuidou bem dela. Então, tipo, ela tinha um carinho por essas pessoas e ela não queria ver mais esse mal. Então, ela acaba decidindo. Ela vai atrás do Hawk, o Hawk tá quase pra ir embora. Ela fala assim: você vai comigo, eu tô indo embora e você vai comigo. Ela tenta ser meio que ou meio bad boy, querendo ser malzinho, falar umas palavras ali pra fazer ela ficar mal e não querer essa ideia de ir embora com ele. Mas ela fala assim: foda-se, amigo, você vai comigo, querendo você ou não, entendeu? Eu quero você e você vai vir comigo. E aí o senhorzinho tá lá do outro lado, lá,
Porque o Hawk, ele tem um linguajar, assim, bem complicado com a Iona, porque ela é uma princesa, então, tipo, tem que ter uma conversa formal com ela, né? E o Hawk, ele é sapeca, sabe? Ele fala umas coisas assim pra Iona, ele provoca a Iona, sabe? Ele é bem sapeca. E aí o velho não, senhorzinho, com todo respeito, ele tá com arco e flecha, né? E ele fala assim que, cara, pelas coisas que eu vi, teve muitos momentos que eu tive vontade de jogar umas flechas em você, porque você não tem respeito com a Iona. Porque ele tem um linguajar, assim, bem sapeca com ela. Eles acabam decidindo sair da vila. O senhorzinho lá, ele fala sobre um sacerdote que eles têm que ir pela Montanha do Norte, eu acho que alguma coisa assim. Eles têm que encontrar um sacerdote lá, sabe? Então eles têm que pegar um certo caminho lá que é da Vila do Fogo, então é um pouco perigoso, né? É um pouco perigoso ali. E, de fato, né, a tribo do fogo lá vai atrás, né, o filho do general do fogo vai de atrás do Hawk e da Iona e acabam se encontrando, alcançam ele lá, acaba tendo uma treta, uma briga, e aí o Hawk, ele fica ferido, ele se machuca, eu acho que ele recebe até uma flecha envenenada. A Iona fica muito preocupada com ele. E, cara, esse foi um dos momentos muito legal, assim, porque ela começou a ter os seus primeiros instintos de querer proteger alguém, sabe? De não querer ser mais um fardo, porque se ela continuar fugindo e ter que... e o Hawk tá junto dela, ela sente que ela vai ser um fardo, porque ela não consegue proteger, não consegue lutar, ela não consegue fazer nada. Ela sente que fica se sentindo como um fardo realmente por não conseguir ajudar o Hawk. Ela quer ajudar o Hawk. Então o Hawk, ele fica numa situação lá que ele fica preso, né? Ele acaba ficando... Ele escorrega lá e fica preso num precipício. E daí ele tá ali, ó, só com a mãozinha agarrada assim, pelo amor de Deus, alguém me puxa. E a Iona, no começo ali, ela tava escondida, porque o Hawk levou ela pra se esconder no arbusto, enquanto ele tentava resolver o assunto deles lá. E aí ela viu o Hawk em perigo, e ela foi lá, empurrou um lado do precipício e falou assim: beijos, querido. E aí o filho do general, ele fica assim: o quê? O quê? E ele vê o olhar dela, que ela tá putaça. É muito legal esse quadro, porque ela tá assim, ó, dá pra ver o ódio do olhar dela, assim, sabe? É muito bonito, o traço desse mangá é muito bonito. Eu acho muito bonito o traço desse mangá, porque ela consegue trazer esse sentimento do personagem que tá sentindo. E aí ele vai lá, ela vai tentar salvar o Hawk, ele pega o cabelo dela, e daí tem o melhor momento, porque eu adoro esses momentos, que é quando a protagonista corta o cabelo. Igual a Sakura, igual a Mula. Ela vai lá ver que a espada tá ali, facinho pra tirar, ela tira e corta o cabelo. Ela vai lá e tenta ajudar o Hawk. Nisso eles acabam caindo do precipício, bem altinho. É bem alto. E aí o cara pensa: pronto, matei a princesa. Como eu vou explicar agora que eu matei a princesa? Aí, só que na verdade assim, ele vai lá, né, contar vai lá no palácio e vai contar, né, o que aconteceu. Aí o Suwon, por surpresa, ele ficou chocado. E ficou meio que triste com essa situação, né, sobre isso. Meio que triste, eu acho que ficou meio abalado por ela ter morrido, por eles terem morrido. E aí... Mas bola pra frente, eu tenho que ter minha coroação e é isso. É restaurar esse reino, né. Mas o que a gente percebe é que, por sorte, eles sobreviveram. Eles sobreviveram porque um garoto que tava passando pela... Eu tô tentando ver se eu consigo achar a imagem dele. O garoto que tava passando por ali... Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse garoto aqui acaba encontrando eles nessa situação. E aí ele acaba salvando eles, né? Cuidando deles. E aí, por sorte, todo mundo fica bem. Assim,
bem assim não, né? A Yona tá bem, mas o Rock, né? Ele tá nessa situação aqui, né? Mas vai viver. E esse garotinho aqui, eu acho que ele se chama Yon. Acho que é o Yun, o nome dele. E eles acabam encontrando o sacerdote, né? Que eles precisavam encontrar. E aí acabou por aqui. Eles precisavam achar, e aqui finalizou o volume 1. Eles ficam até meio surpresos de saber que esse cara é o sacerdote. Mas, cara, eu tô gostando muito dessa leitura. Aqui eu quero mostrar pra vocês a partezinha do momento que eles caíram do penhasco. É bem... Cara, eu gostei muito dessa história, do traço. Eu amei esse traço. Tipo, é muito bonito. Realmente, assim, muito trabalhado. Durante os volumes... olha que doida. Durante os capítulos, a mangaka sempre coloca um comentário sobre o que ela estava fazendo enquanto ela fazia o capítulo, ou coisas do dia a dia dela, também do blog. Só que eu vi aqui que comentaram, o blog já não existe mais, né? Ele foi desativado. Mas é bem legal ver os comentários dela enquanto ela tava fazendo o capítulo. É legal saber, assim, as coisas que ela tava fazendo, pensando. Então, eu gosto quando fazem isso. Mas essas foram as leituras que eu fiz por enquanto. Eu quero iniciar o volume 2, mas eu acho que eu vou abrir um outro vlog mostrando sobre o volume 2, porque eu acho que esse vídeo vai ficar comprido. Então eu só eu fiz esse vídeo pra atualizar as leituras que eu fiz até agora. Eu sei que eu demorei muito pra continuar, mas agora eu tô bem empolgada pra continuar as outras leituras. E eu vou tentar achar os outros capítulos do mangá It the Witch. Mas assim, cara, eu amei. Eu amei os 2 mangás que eu tô lendo. Porque, cara, a história é muito boa. É aquele nível assim, sabe? Não é só uma história de romance. Não é só romance, é a política que tem aqui. As lutas são bem legais também. Toda a questão que acontece aqui é muito interessante. Então, It the Witch também, sabe? Eu achava que ia ser só um mangá de magia e luta e tal. Só que não, tem umas histórias assim que, sabe, a gente fica meio assim, sabe, meio apegado com os personagens. Aqui a gente fica também. Então, cara, mesmo sendo personagens que são figurantes, né, ou só pra complementar ali a história, faz a gente ficar apegado, sabe? Faz a gente gostar dos personagens e querer saber mais deles. Então, é com Yona e com It the Witch também. Tipo, eles trazem umas histórias, assim, muito interessantes. Bem, assim, que até faz a gente se emocionar, assim. Então, gente, foi isso. As minhas leituras até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se eu recomendo essas 2 obras, eu recomendo fortíssimo essas 2 obras. Porque, cara, eu amei. Eu amei. Para as 2 eu dou 5 estrelas. Porque eu tô amando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!